Boa tarde. Desde já, eu já desejo uma feliz semana. É sempre bom quando eu volto a essa igreja, porque há algum tempo eu passei aqui também, a experiência do início da igreja, aqui junto com os irmãos. Então é bom estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, né? A reflexão que eu trouxe nessa tarde está baseada no tema buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. É verdade? Que vocês passaram a semana toda estudando sobre este assunto. E lá no livro de Mateus, é um versículo bastante conhecido, 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Lá no início a gente vê que as coisas são o quê? São, não andeis ansiosos, né, pela vida, né? Quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir. Agora vejam bem. Eu gostaria de poder, nesse momento, refletir com vocês a respeito dos 4 pilares da mordomia, mas nós não temos muito tempo, né? Então, vamos nos ater apenas ao mais ou menos os 2. Pois bem, o tempo, buscar a Deus em primeiro lugar, no contexto do tempo, significa buscar a Deus primeiro que tudo. Tudo. Então vejam bem, todos os dias Deus dá a você e a mim 86.400 segundos para ser vividos, tá bom? Então, como Ele é o Senhor do tempo, e Ele conhece e sabe todas as coisas, Ele nos direciona como esse tempo deve começar. Por isso Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar. Então vejam bem, eu sei que cada pessoa aqui pode se organizar, mas o melhor seria buscar a Deus nas primeiras horas do dia, ou seja, na madrugada. Gente, quem tem a experiência de buscar a Deus na madrugada, sabe que é a melhor hora que existe, quando todas as vozes estão caladas, e ali a gente pode comungar com Deus. Eu sei que as atividades do dia, elas batalham para que a gente não tenha tempo para buscar Deus. A nossa mente ansiosa se preocupa com o que vai fazer durante o dia. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que se programar. Se você tem que sair de casa para o trabalho ou para preparar os seus filhos para a escola, 7 horas da manhã, você tem que se programar pelo menos para acordar às 6. E nesse período, você vai comungar com Deus através da oração, da leitura da Bíblia. E aí, durante o dia, você vai ter a oportunidade, não vai faltar oportunidade para você testemunhar desse Deus maravilhoso, né? Vejam bem, irmãos, nós corremos o risco, não buscando a Deus nas primeiras horas da manhã, o que vai acontecer? Nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis aos problemas, às dificuldades e às tentações. Porque você pode pensar, algumas vezes aconteceu de eu dormir demais e eu deixar para buscar no final do dia. Quando chega no final do dia, a pessoa já está cansada das lutas. E muitas vezes, quando vai pegar a Bíblia, dorme em cima da Bíblia. Então,
o melhor horário, com certeza, é nas primeiras horas do dia. Lá em Mateus 11:12, diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o que tem que acontecer? Irmãos, tem que haver um esforço da nossa parte para buscar o reino de Deus. Entendeu? Sem esforço, ninguém chega lá. Nós temos que ter um esforço. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 20, na mensagem à Laodiceia, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Vamos dizer junto comigo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, eu acredito que Jesus, ele sempre está batendo a nossa porta. E esta é a oportunidade de a gente comungar com ele. Você não vai pensar que por você assistir as programações, os sermões da Novo Tempo, os sermões da internet, isso vai te alimentar e te sustentar para as horas difíceis, porque não vai não. Nós temos que ter uma experiência direta e pessoal com a palavra de Deus. O maior livro, o maior tesouro, o maior mapa, nós vamos encontrar na palavra de Deus, que nos vai conduzir à eternidade, ao seu reino. Agora vejam bem, em Apocalipse a gente leu que a gente encontra Jesus batendo a porta do nosso coração, né? Já em 1 Coríntios 10, verso 21, diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então vejam bem, a mesa do Senhor qual é? É a palavra de Deus, é a oração, é o testemunho. Isto é o que o Senhor tem para nos oferecer, para fortalecer a nossa fé. Entendeu? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O ouvir está em você ler e dar ouvidos à palavra de Deus. Agora, o que é a mesa dos demônios? A gente pode classificar como a mesa dos demônios inúmeras coisas. Como, por exemplo, nós temos aí os meios de comunicação, através da televisão e do aparelhinho que a gente hoje não passa sem ele, que está aqui à nossa disposição, a hora que a gente quiser. E ali a gente tem uma ceia, uma mesa, nos oferecendo. Você está usando a internet e está aparecendo aqui, oferecendo para você vários temas que lhe chamam a atenção. Então, a mesa dos demônios, ela é imensa, entendeu? Os filmes de Hollywood. Gente, nada nessa terra é neutro. Tudo nessa terra ou vai contribuir para o reino de Deus, ou vai contribuir para o reino das trevas. Porque nós vivemos em um grande conflito. Se nossos olhos fossem abertos, nós veríamos a luta dos anjos de luz querendo nos atrair e os anjos das trevas nos tirando do caminho da salvação. Então, gente, a nossa mente, ela tem que estar ligada a Deus, porque é pela contemplação que nós somos transformados. Como é que você pode passar um dia todo
sem ter contato com a palavra de Deus, e quando é à noite, você passa 2, 3 horas, até altas horas da madrugada, na internet, ou no Netflix, não é isso aí? Então, essa mente, aqui diz que eu acabei de ler em 1 Coríntios, que a gente não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Porque onde o Ítalo acabou de cantar, o que foi que ele cantou? Aonde está o quê? O teu tesouro, ali está o teu coração. O tempo que você deseja as coisas deste mundo, é lá que está o teu coração. Então não tem outra. Não adianta a gente querer se iludir. Não adianta você querer passar um pouquinho, você tira 10 minutos para fazer uma devoção, quando você passa 1 hora, 2 horas assistindo filmes de Hollywood, gente. Quem é que vai dominar a tua mente? Não tem outra. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer o que você jamais espera na sua vida, né? Pois bem, então, o inimigo, ele procura fazer de tudo para nos desviar do contato e da ligação com o Senhor e preencher a nossa mente com as preocupações, com as ansiedades desta vida, né? Agora, a gente sabe também que um dos pilares é o tesouro, outro é o talento, mas eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o outro pilar, que é o altar. O templo. É o templo. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabeis que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço, e agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Então, vejam bem, você foi comprado por grande preço, gente. Custou o sangue de Jesus. Então, eu não tenho direito de colocar neste corpo o que eu acho que deve ser. Eu tenho que colocar, lá também a palavra de Deus diz o seguinte: quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra e glória de Deus. Irmãos, nós somos privilegiados, porque a nossa igreja, ela tem um manual riquíssimo, porque vejam bem, Deus sabe o que pode nos desviar do caminho da salvação, e Ele, preocupado com isso, Ele nos orienta, né? Que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus, e que esse corpo pertence a Ele, e quando nós fazemos isso, nós estamos também buscando primeiro o reino de Deus. E eu gostaria de ler só uma citaçãozinha que está aqui, no livro Eventos Finais, página 71, que a serva do Senhor diz assim: foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo, e está intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo. Vejam, irmãos, a mensagem da reforma de saúde é como se fosse a mão, ela não funciona sem o braço, sem o corpo. Então, como igreja, a igreja tem a obrigação de levantar esta bandeira. Se aqui nessa igreja ainda não acontece isso, não temos muito tempo. Alguém tem que se levantar e levantar esta bandeira, porque senão a igreja, ela vai ficar mutilada, entendeu? E outra coisa que é muito preocupante, que eu vou só citar aqui agora para vocês, que diz o seguinte: isso é sério, irmão, muito sério. Chá, café, fumo, álcool, precisam ser apresentados como condescendência pecaminosa. Eu sei
que tem algumas pessoas aqui, talvez, que usam não bebidas alcoólicas. O chá que fala aqui não é o chá de ervas, é o chá mate e o chá preto, né, que faz mal à saúde. Que algumas pessoas aqui podem usar café e não sabem. Mas por que Deus se preocupou com essa área da nossa vida, gente? É porque comer errado leva a pensar errado. Sabiam vocês? E vejam bem. Por que café é tão bom, né? Vejam bem o que diz aqui. O café, ela é uma satisfação nociva. Estimula temporariamente o cérebro. Você, irmão, talvez alguém aqui não saiba, porque nunca leu. Estimula temporariamente o cérebro a uma ação desnecessária. Mas o efeito posterior é exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais, morais e físicas. A mente fica enervada, a menos que mediante esforço resoluto seja o hábito vencido, a atividade do cérebro é permanentemente diminuída. Gradualmente ela vai diminuindo. Vocês sabem que Deus se comunica conosco através do sistema nervoso central, que está localizado aqui na nossa fronte. Então, aqui está a nossa razão. Na parte inferior está as emoções. Deus, ele se comunica conosco através da razão. E essas bebidas que eu acabei de falar, elas detonam essa parte, embotam. Como também o alimento cárneo. Ele diminui a alimentação carne. Ele diz assim, com relação à alimentação. A atividade intelectual diminui por um pesado regime de carne. As faculdades intelectuais, moral e física depreciam-se pelo habitual uso de alimento cárneo. Comer carne faz correr perigo o organismo, embota o intelecto e amortece as sensibilidades morais. Então, eis o motivo. Porque Deus, na sua grande sabedoria, mandou mensagens para a sua igreja. Gente, leiam este livro, Mente, Caráter e Personalidade. Leiam conselhos sobre regime alimentar. Se você ler esses livros, você não vai ficar ignorante com relação a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, entendeu? E o que nós comemos diminui a nossa atividade intelectual. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, que seja para a honra e glória do Espírito Santo. Agora vejam bem, o motivo para que isso aconteça na minha vida não deve ser para eu ficar mais bonita, mais esbelta, porque eu quero ter saúde, mas o motivo deve ser para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra, para fazer a vontade dele. E por conta disto, nós somos beneficiados. Nós recebemos alguns presentes que vão nos trazer prazer no pouco tempo que nós passamos aqui nessa terra. Agora, é bem verdade, porque nem todos nós, estou falando isso, porque nem todos nós nascemos para a semente. Mesmo uma pessoa que busque um estilo de vida saudável, seguindo os 8 remédios da natureza, que é exercício físico, alimentação saudável, confiança no poder de Deus, água, repouso. Eu tenho pena da juventude de hoje, porque eles perdem muitas energias ficando até tarde da noite acordado. Isso não é bom.
Então, mesmo que uma pessoa faça tudo o contrário, procure buscar a vontade de Deus, mas isso não, um dia ele vai ter que descansar. Por isso que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e fazer a vontade dele. Porque assim, dormiremos tranquilo e acordaremos naquele grande dia para ver o nosso Senhor. Então, uma feliz semana para todos vocês.